Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel. Eu já fiz 3 deles lá no canal, se você quiser dar uma entradinha lá no meu canal e ver, tá? E já fiz esse também desde o início, e nós estamos agora já no 4º capítulo, ou no 5º capítulo, intitulado Na Infância de Alcione. E aí nós terminamos o vídeo passado exatamente quando Emmanuel estava dando ali, passando traços da personalidade da Alcione, que nós já sabemos que é aquele espírito super iluminado que veio lá de Sírios, daquele sistema solar onde há 3 sóis, onde há absoluta e plena luz, e ela pediu então autorização a Jesus Cristo para que ela pudesse se reencarnar nesse planeta de provas e expiações, onde há até mais trevas do que luz, muitas vezes. Há os dois no mesmo, relativos, luz e sombras, porém a humanidade, cada vez, mesmo nessa época, no século XVII, é capaz de tantas coisas difíceis, tantas coisas terríveis, até podemos dizer, que acaba, eu acredito, até que prevalecendo um pouco mais as trevas, as sombras, porém a luz sempre ganha, com certeza. Cedo ou tarde, o professor Hélio Couto diz que o mal tem força, o bem tem força, porém poder, só Deus, o Supremo, Todo-Poderoso tem, e é Ele no comando, então não tem como as trevas ganhar nunca. E aí, então, ele estava mostrando ali a personalidade desse ser iluminadíssimo que voltou a se reencarnar, então, como filha da Madalena, que nós estamos vendo aqui nesse capítulo. A Madalena, que nós sabemos que é ali, então, a mulher do Cirilo, e que é aquela também, o alvo da paixão doentia do Antero, que é primo dela, e que foi criado como irmão. A mãe dela criou como irmão. E então agora esses personagens aparecem também ali no livro 50 anos depois. Se você quiser eu deixo a série aqui, que eu fiz também esse livro. Se você quiser ver para entender também a correlação entre eles, é interessante. E a Alcione então está reencarnando agora, e ela deve estar ali com 3 aninhos, porque nós vimos que do ano de 1663 passou-se 3 anos, como Emmanuel disse aqui, né, num dos vídeos anteriores, passaram-se. E então ela estava ali dando algumas lições, entre aspas, ali para as pessoas, porque o Emmanuel já disse na abertura do livro que ela não dava lição de moral a ninguém, ela apenas ensinava com o próprio exemplo dela. E é isso que um espírito iluminado faz, não é? E aí ela estava dizendo ali para Dolores que aproveitou que o cachorro do vizinho passou ali para as terras dela e que não tinha ninguém do vizinho vendo, para encurralá-lo ali em um canto e bater nele. E aí a Alcione diz para ela não fazer aquilo. E aí, como ela sentiu que ela tinha sido ali chamada a atenção, digamos, entre aspas, pela menina, ela disse que é porque o cachorro era vagabundo e ladrão. E aí ela pegou o crucifixo da mãe dela, veio e disse para Dolores: estás vendo? Mamãe contou que quando Jesus morreu estava entre 2 homens que roubavam. Pois bem, disse a empregada sorrindo em face da profunda advertência, depois falaremos com Dona Madalena sobre o caso desse cão. E Alcione voltou a guardar o crucifixo com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. E aí então vamos ver como é que continua. Esse 5º capítulo, na infância de Alcione. Eu peço que Jesus Cristo possa abençoar a minha leitura, que ela seja fluida, de fácil compreensão, que os meus comentários sejam pertinentes, que Ele possa abençoar você que está assistindo, para que se houver digamos, um insight aqui para a sua vida, para resolver alguma questão da sua vida que esse livro possa trazer, porque Emmanuel disse que é um livro que deve ser sentido e que ele pode servir como bálsamo para a gente. Eu acredito que os livros de Chico Xavier são como manuais de instrução, ou então masterclass, como disse a minha querida Chante, ela que acompanha os livros e que foi através de um livro do Chico Xavier que ela conheceu quem era Jesus Cristo. Ela até me explicou, me falou sobre isso nesse vídeo aqui nessa live que eu deixo aqui se você quiser ver.
Então, a Shanti querida, que eu sei que você está acompanhando, esse livro, os livros de Chico Xavier, eu concordo, são masterclass para quem estiver pronto para ouvir, para entender. E aí eu agradeço também Chico Xavier e Emmanuel por estar trazendo esses ensinamentos, por estar nos dando a oportunidade de sermos sábios, de aprender com o erro alheio. E é óbvio, eu agradeço a Jesus Cristo por ter permitido que isso acontecesse. Vamos continuar então a leitura. A vida na chácara continuava cheia da poesia que sempre adorna a pobreza resignada. Olha que lindo, gente. A pobreza resignada, então, ela pode ser adornada de poesia. E aí eu acredito que é aquela coisa da pessoa não ser pobre, porque ela pensa que ela entendeu aquela frase, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, e acreditou que Deus queria mesmo que a gente passasse privações só pelo simples prazer de nos ver passando privação. Mas ele é aquela poesia que vem ali, como nós vimos Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão. Eu deixo aqui também para você ver se quiser, que foi quando ele entendeu o que é que ele estava fazendo, quando Jesus Cristo veio ter com ele, ele entendeu, e aí ele foi sorvendo as taças de fel que ele tinha oferecido, ele foi colhendo tudo aquilo que ele plantou, dando graças, dando louvor. Aí então eu acredito que sofrimento e pobreza são adornados de poesia quando a gente entende que Deus não quer que ninguém sofra, Ele apenas nos dá a oportunidade de entender aquilo que a gente fez para o outro, aquela escolha não muito acertada que a gente fez no passado. Outro tanto, porém, não acontecia ao sobrinho de Dom Inácio. Parecia ele cada vez mais desorientado, desde o dia sinistro em que consentira no criminoso pacto com Susana Davenport. O destino não correspondera às expectativas dele, do mundo. A mentira sombria apenas espalhara remorsos terríveis no caminho dele, dos quais buscava evadir-se pelos desregramentos de toda a parte. A gente vê então que a consciência do Antero, ela está bem ali querendo despertar, querendo fazer com que ele volte, entenda tudo que ele está fazendo e a oportunidade que ele está tendo. Nós vimos quem foi ele, Lólio Urbico, ali no livro 50 anos depois. Nós sabemos que esse livro passou no primeiro século e que nós estamos agora no século XVII, que eles já devem ter muitas idas e vindas, e novamente 16 séculos depois ele continua na mesma, nutrindo a mesma paixão doentia com relação a uma outra pessoa, e foi capaz de fazer esse pacto, como ele chama aqui, de criminoso com a Susana, pensando só nele, mas a consciência dele está ali chamando ele ali de volta à realidade. E aí, nessa hora, quando a nossa consciência quer que a gente acorde, às vezes a gente derrapa e a gente entra ali nos vícios, não é? Porque a gente não quer estar sóbrio para ouvi-la. Eu acredito que é o que está acontecendo com ele. Seu projeto mesquinho sofreu o primeiro abalo no dia em que Madalena Villamil não mais pudera erguer-se da cama em Versailles. Assediar a prima enferma representava muita covardia aos olhos dele. A moléstia, entretanto, não fora incidente simples, persistira semanas e semanas. Nesse ínterim, ela, Madalena, pela paciência demonstrada e pela maternal dedicação para com a filhinha recém-nascida, crescera muito aos olhos dele, impedindo-lhe os ímpetos de suprema violência. E desde a noite em que fizera alusão à sombra de Dona Margarida, ele não mais a contemplava sem ver no rosto dela o da veneranda mãe adotiva que o acariciara dos primeiros dias da infância. Então a gente vê aqui a primeira coisa que o Emmanuel traz, que freou ali os avanços do Antero em relação a Madalena, que ele poderia ter conseguido conquistá-la, dominá-la, possuí-la à força. Mas foi primeiro então a doença. E olha aí, a doença, quando é aquela coisa que há males que vem para bem.
Então a primeira ela foi acometida ali da varíola e depois ela ficou com a sequela que fez com que ela ficasse semi-paralisada ali, sem poder andar, com a doença nos pés. E depois ele viu então a dedicação maternal dela para com a filha, e ela também evocou então a presença da mãe dela, Dona Margarida, que ao mesmo tempo foi mãe adotiva dele, que é primo dela. Mas a mãe dela criou ele como se fosse filho, então eles cresceram como irmãos. E isso então está freando essa contemplava, então, agora isso está freando esses pensamentos terríveis que ele tem contra ela, a frequentar, ele a contemplava, ele não conseguia contemplá-la sem ver no rosto dela o da mãe adotiva, que o acariciara dos primeiros dias da infância. Passou então a frequentar raramente a chácara e no íntimo chegava mesmo a pensar em uma viagem à América para desfazer um engano terrível, de modo a esperar a velhice sem a recordação de um crime na consciência, ou seja, a consciência, ele já sente a consciência pesada e ele está até considerando revelar a verdade a ela. A nobre resistência da prima doente e sacrificada parecia impor-lhe a lembrança de Dona Margarida nos tempos de intraduzíveis amarguras. O moço espanhol, no entanto, desejava reparar a falta com a devida prudência. Afinal de contas, no mais fundo da alma, não obstante a situação que o sensibilizava, nunca deixara de considerar Madalena excessivamente orgulhosa. Além disso, receava desfazer a trama odiosa sem ouvir antes a prima de Cirilo. Que teria acontecido na América durante aqueles longos 4 anos? Era preciso esperar para não incidir em novos desatinos. Ou seja, então ele está se precavendo, ele está sendo cauteloso, porque ele sabe, ele tramou tudo, ele tem uma comparsa, que é a Susana. Então ele não pode estar, digamos, abrindo mão da parte dele no jogo sem contar ela. Então ele pensa, o que será que aconteceu? Porque nós vimos ali anteriormente que depois que a Susana mandou a carta mentirosa dizendo que o Cirilo tinha morrido num naufrágio, no navio que os estavam levando para os Estados Unidos, ela então disse também que eles voltariam para a Irlanda, mas na verdade ela chamou o pai dela para que eles fossem para os Estados Unidos, para a América do Norte, para a Terra Prometida, porque agora que ela tirou a Madalena do caminho, o objetivo dela é conquistar o Cirilo. Então, o Antero não pode contar tudo isso para Madalena sem antes conversar com ela. No entanto, agora entregue à ideia reparadora, via-se presa dos Izaza, que o arrastavam a condenáveis desregramentos. E quem são os Izaza? São aqueles ali, então, que trabalham com tráfico negreiro e que fizeram com que ele se envolvesse. Ele colocou todas as economias que ele trouxe da França, quando vieram para a Espanha, ele colocou então nesse comércio ilegal de escravos, que ele é ilegal, mas tem aqueles que são os oficiais dos ilegais, que são esses que fazem parte, esses vizinhos da onde a Madalena mora, e que já estão de olho nele, como nós vimos nas páginas anteriores, já que ele está entrando no comércio deles e eles não querem concorrência. Envolvido em negócios suspeitos e desmandado nos prazeres que lhe exauriam as forças, não pôde perceber a trama cavilosa que o colhia na sombra, devagarinho. Quando menos se esperava, estalou em Ávila a triste nova. Condenado pelo Santo Ofício à prisão e confisco de todos os bens, Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Falava-se à meia voz que ele havia preferido o suicídio à ignomínia do cárcere. Noutras rodas, porém, afirmavam que tudo não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. O processo, como todas as peças em exame no Tribunal do Santo Ofício, correra os trâmites no mais rigoroso sigilo. A condenação atingira Antero e companheiros, mas somente Gaspar e Zaza fora recolhido à prisão, pois Federigo e Domingos haviam desaparecido misteriosamente. Ou seja, aqui a gente vendo que então
vem o destino ali e põe fim àquela ideia do Antero de estar resolvendo a questão, está tirando esse peso da consciência, porque agora então ele foi condenado pelo Santo Ofício por estar fazendo ali, entrando ali no comércio deles ilegal de escravos, mas o Santo Ofício contava ali, a família dos Estigarribia contava ali com o apoio da igreja, e que estava ali por trás como diz o Santo Ofício, era em nome de Deus que eles faziam aquilo. Então, desse jeito, ele foi, alguns disseram que ele se suicidou e outros disseram que não, que foi, não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. Aquilo que a gente conhece um pouco daquela história dos mafiosos, não, e de até histórias contemporâneas, em que quando tem aquele grupo que tem o domínio da situação, um outro grupo menor que entra, é esse o risco que eles correm, não é? E então eles acabaram então desmantelando esse grupo, o Gaspar Zaza foi preso e os outros dois sumiram e o Antero morto. O sobrinho de Dom Inácio, assim, baixava ao túmulo com um grande segredo da vida dele, tão cedo crestada por sua incontinência e leviandade. Ou seja, esse aqui morreu antes da hora? Acredito que sim, mas ele morreu antes da hora por um suicídio inconsciente. É a única forma que eu acredito que a pessoa saia da vida sem que seja o momento que foi marcado pela espiritualidade. Ou é um suicídio consciente ou um suicídio inconsciente. É como o Emmanuel diz aqui, a vida dele foi crestada tão cedo por sua incontinência e leviandade. Madalena ainda não conseguiria aliviar a angustiosa aflição que a atormentava quando João de Deus bateu-lhe à porta antes da alvorada. A pobre senhora assustou-se, mas o rapaz tinha motivos para apressar-se. Senhora, disse amedrontado, fugiu para trazer-lhe graves notícias. Essa noite ouvi a combinação de Dom Diego e do filho relativamente a esta casa. Como assim? Interrogou Madalena, muito pálida. Sei que o Santo Ofício vai ocupar as propriedades do senhor de Oviedo e que os Estigarríbias desejam incluir esta chácara no espólio do extinto. Mas esta casa me pertence, interrompeu a filha de Dom Inácio com energia. Queira então pronunciar como convém, disse então João de Deus. A essa altura, o semi-liberto mastigou as palavras como que receoso de prosseguir. Mas é uma iniquidade, exclamou Madalena convictamente. E não é só, obtemperou o rapaz reticencioso. Que maior infortúnio poderia sobrevir-nos? Perguntou então a Madalena. E ele continuou. Dom Afonso, explicou o servo dedicado em palestra confidencial com o pai, ponderou... então aqui faltou uma vírgula aqui, então eu vou ler de novo. Então é o João de Deus falando. Dom Afonso, explicou o servo dedicado em palestra confidencial com o pai, ponderou que não sendo Alcione filha do finado, pode ser arrolada no patrimônio como escrava. E sei que tomou essa atitude pela atração que a mesma sempre exerceu sobre ele. Horrível, exclamou a viúva, tomando-se lívida, tornando-se lívida. Não haverá justiça para semelhantes bandidos? A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores estão com os padres e será útil que a senhora tome as providências possíveis para a defesa do seu lar. Então aqui o que o escravo veio trazer para ela é que ela está sendo ali realmente ameaçada de perder a casa e perder também a filha dela, Alcione, porque ele está dizendo que ela não sendo filha do finado, quem é o finado Antero, ela pode ser arrolada no patrimônio, ela pode ser incluída, porque eles querem incluir a casa e aí passa a ser posse deles. E como escrava, sei que tomou essa atitude pela atração que a mesma sempre exerceu sobre ele. Aí essa parte aqui, confesso que eu não entendi, porque é apenas uma menina de 3 anos. E aí veio a reação da Madalena, que diz que é horrível, e ele continua.
A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores estão com os padres e será útil que a senhora tome as providências possíveis. Então eles estivam ali amparados, porque eles, como o Emmanuel já disse anteriormente, o Dom Diego ali, Estigarribia, ele tem um primo que é bispo e eles estão então ali cobertos pelo Santo Ofício, para quem eles passam uma parte do dinheiro do comércio deles de escravo e de tudo mais que eles fazem ali, né? Enquanto o rapaz se retirava apressado, de maneira a não despertar suspeitas na casa que servia, Madalena levou as mãos à cabeça tentando conter o vulcão de ideias que a incendiavam. Nenhuma preocupação na vida dela continha o travo desta que ora a excruciava. Separar-se da filha, quando a viuvez já lhe havia mortificado o coração, seria condenar-se a perpétuo martírio. Reagiria contra os criminosos sem consciência. No torvelinho de suas dores, entretanto, procurou encomendar-se a Deus com sincera compulsão. Que Jesus se dignasse velar por sua fraqueza de mulher, defendendo-lhe a filhinha dos lobos desalmados. E aqui, mais uma vez, a lição que a Madalena nos traz. A grande força que a gente pode ter nessas horas em que parece que a gente vai ser levado mesmo pela correnteza da vida, daqueles que ainda não despertaram, não entenderam, que é como essa família dos Estigarribias, que sem pensar que existe uma mãe, que existe uma outra pessoa, outro ser humano, eles simplesmente pensam então em tirar a casa e até a filha. Mas a quem ela vai recorrer então é Jesus Cristo. E aí com certeza ela vai encontrar aquele apoio que ela necessita. Porque ele, a gente pode repetir sempre, ele disse: comigo o fardo é leve, o jugo é suave. E a gente, confiando nisso, a vida fica bem mais fácil. E é isso que a Madalena está nos mostrando aqui. O sol já fulgurava no horizonte e o coração materno continuava em súplica silenciosa, invocando a misericordiosa proteção do crucificado. Procurando ocultar sua aflição, a serva e a filhinha resolveu bater à porta das freiras carmelitas no intuito de solicitar-lhes fraternal amparo. Em todo o tempo da permanência dela em Ávila, frequentara os ofícios religiosos na igreja de São Tomás apenas 2 vezes, pela dificuldade de se locomover. Mas isso fora o bastante para abraçar velhas mestras, entre as quais se destacava Madre Conceição do Santíssimo Sacramento, generosa diretora do Educandário, onde ela, Madalena, recebera as primeiras letras. Então a gente lembra que a Madalena, quando ela era jovem, então, o Emmanuel já disse, aqui ele está repetindo novamente, mas ele disse, ela era nascida ali em uma cidade próxima dessa aqui de Ávila, mas ela foi então estudar nesse colégio interno ali das freiras em Ávila. Então ela conhece as freiras, especialmente essa aqui, então, que ela destaca, a Madre Conceição do Santíssimo Sacramento, e foi aonde então Jesus Cristo a inspirou a ir buscar a ajuda que ele envia para ela. Essa veneranda criatura pensava a filha de Dom Inácio consigo mesma, não a deixaria sem assistência. Com enorme dificuldade, dada a atrofia dos pés, encaminhou-se à cidade em companhia de Alcione pela manhã. Desde a indelicada recusa das amigas da mãe dela em Paris, fizeram o propósito de nada pedir em seu benefício. Mas naquela hora grave em que lhe faltava o amparo do primo, tinha necessidade de mão amiga para fazer respeitados os seus direitos. Não dispunha de outras relações, além dos laços afetivos com as religiosas que tanto a beneficiaram e acarinharam na infância. Assaz inquieta pediu para falar à superiora do convento de São José. A velha monja, em cujo rosto as rugas marcavam invernos e padecimentos longos, recebeu-a com afabilidade e doçura, visivelmente satisfeita com a inesperada visita. Madre Conceição começou dizendo acanhada e aflita: esperava socorrer-me de vossa bondade mais tarde, quando minha filha estivesse em idade de iniciar os estudos. Mas circunstâncias imperiosas, quão imprevistas na minha vida, obrigam-me a incomodar-vos mais cedo. Dize, Madalena, respondeu a religiosa com bondade natural, não te perturbes, confie em nossa velha amizade.
Desde que nos revimos, muito tenho pensado em ti, nas tuas penas angustiosas. Contudo, filha, são numerosas as antigas alunas que se encontram nos sofrimentos da viuvez. E aqui então, contrariamente ao que ela pensou ali quando ela foi ter com as amigas da mãe que só a humilharam e recusaram o auxílio que ela foi pedir, ela que disse que não pediria mais, aqui então aquela freira ali do convento onde ela estudou quando era jovem, quando era solteira, lembrou dela e se abriu para ajudar, para ver então que ela está sendo guiada, porque ela passou ali a noite orando, pedindo que Jesus Cristo pudesse vir em auxílio dela. E é desse jeito que Deus faz para nos ajudar. Ele coloca as pessoas, são outros seres humanos que vêm ao nosso auxílio num momento como esse. E aqui para ela é a freira. Não venham aqui trazida por dificuldades materiais, minha boa madre. E passou a relatar suas amarguras em face do desaparecimento do primo, que a deixava em penosa situação moral por motivo das perseguições que o vitimaram. Pausadamente, imprimindo em cada palavra a força da emoção, explicou quanto sabia a respeito da sentença do Santo Ofício que levara Antero de Oviedo à suprema ruína. Em seguida, falou da maternal angústia devido às pretensões odiosas da família Estigarribia em lhe extorquirem a propriedade rural e, além do mais, sequestrar-lhe a própria filha. A velha religiosa acompanhava-lhe as palavras tomada de singular admiração. Viu-a terminar exausta, pálida, cabisbaixa, consternadíssima. Destacando as últimas assertivas, exclamou inquieta: mas o país não está em regime de cativeiro. Como pode alguém escravizar uma criança inocente? Os que têm bastante dinheiro para demover os juízes, disse Madalena convictamente. Certo, poderão gozar o benefício das leis, mas eu sou paupérrima e minha Alcione poderá ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça. Não ignoramos que se fala bastante na atualidade em mestiços que de nada servem no conceito dos grandes senhores de terra, senão para os serviços rudes do novo mundo. E se Dom Diego Estigarribia pretender que minha filhinha seja dessa espécie de criaturas? Ele tem as arcas abarrotadas de pesetas para comprar os homens indignos. Suas violências talvez nem cheguem a constar nos processos escritos. Então a Madalena ali mostrando realmente que ela sabe, que ela entende o que é que acontece ali com esse poder corrompido, com esse poder podre, digamos, de que é possível então, como a madre diz, mas como é possível? Não estamos nesses tempos, como é possível escravizar uma criança? Não, é possível para quem tem dinheiro e para quem está ali em uma congregação, digamos, não sei se pode se usar essa palavra ali, em um movimento, em uma egrégora do mal, onde dinheiro, poder serve para estar corrompendo e para estar fazendo com que aconteça de acordo com aquilo que essas pessoas que fazem parte desse movimento acreditam que seja o certo. Madre Conceição tinha uma grossa lágrima nos olhos. Maternalmente tomou as mãos da interlocutora e falou: compreendo tuas angústias, entretanto. Será possível que não possa contar com vosso auxílio? Perguntou Madalena aterrorizada. É que, minha filha, trata-se de uma questão com Santo Ofício. Nesta casa somos muito indigentes para te auxiliar com êxito contra inimigo tão poderoso. Ou seja, é como quando acontece alguma coisa e a gente vai ali reclamar, não é? A gente vai naqueles que estão no lugar de ser aqueles que estariam para nos defender, e a gente acaba vendo que são eles que também são lobos em pele de cordeiro, né? Porque ali ela está em um convento, as freiras ali ligadas à Igreja Católica, e quem é que manda, quem é que está por trás de todo essas coisas horríveis, como ela mesma classificou, se não a própria Igreja Católica, ali com o Santo Ofício, nesse momento tão triste, não é, da história. E depois de levantar-se e sondar a porta vizinha, declarou a Madalena em voz muito baixa:
Por buscarmos defender 2 homens caluniados perante os inquisidores, 2 irmãs e eu, no mês passado, fomos açoitadas 5 vezes. Como se permite semelhante tribunal no seio da igreja? Indagou a filha de Dom Inácio, penosamente surpreendida. A monja enxugou as lágrimas com a manga do hábito rafado e murmurou: talvez, minha filha, Deus haja permitido o funcionamento dessa instituição impiedosa para que sejamos experimentados em nossa fé. Hoje em dia, considero que não existe maior cilício que o suportar a evidência de tantos crimes em nome do próprio Deus. E a gente entende aqui o drama ali da freira, que ela faz parte dessa instituição corrompida e ela dizendo então que talvez Deus tenha feito isso, porque eu acredito que tudo tem uma razão de ser, eu concordo com ela aqui, para nos experimentar na nossa fé, porque a coisa mais difícil para ela então é suportar a evidência de tantos crimes em nome de Deus. Deus, coitado, né? Se ele fosse ficar chateado, ele ficaria muito chateado com isso. Mas é aquilo que Jesus Cristo disse, ele sabe que as pessoas, todos que estão envolvidos nesse conluio, nessa coisa tão grandiosamente grotesca, não sabem o que estão fazendo. A jovem viúva começou a chorar em silêncio, mas a respeitável amiga ponderou com solicitude: não te desesperes, Jesus não está pobre de misericórdia. Faze o possível para aliciar algum homem de mérito que propugne os teus direitos. Estou certa de que o céu nos oferecerá os meios precisos. E mais uma vez ali, a mão de Deus mostrando ali, olha, por aqui, não se desespera. Olha que frase bonita. Jesus não está pobre de misericórdia. Madalena Villamil despediu-se com palavras de sincero reconhecimento, mas não pôde disfarçar o desânimo quase invencível. Ao vencer a distância que a separava do teto humilde, sentia que as pernas tornavam-se mais trôpegas. Mesmo assim que se socorresse das autoridades civis ou religiosas, mas a falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos. Os juízes, de um e de outro lado, não trabalhavam de graça. Os processos não se movimentavam sem as molas reais. Alcione seguia-lhe os passos muito admirada das lágrimas dela e do mutismo dela. Conduzida pela mão, a delicada criança parecia ansiosa por uma oportunidade que lhe permitisse confortar o espírito materno. Assim que atravessara as muralhas, já no caminho empedrado de regresso ao lar, perguntou com sua curiosidade infantil: a senhora não disse que íamos a outra casa? Não é possível, minha filha. Por quê? Não temos a chave de ouro com que poderíamos abrir a porta, concluía Madalena, como a falar consigo mesma. E passou o resto do dia mergulhada em dolorosas cismas. Via-se na imaginação atirada no vórtice do destino. O Santo Ofício tudo lhe arrancaria, tudo. A granja pequenina, cultivada com tanto sacrifício, seria arrebatada por verdugos cruéis. Mas quando meditava na eventualidade da separação da filha, profunda revolta dominava-lhe o coração. Seria a derradeira prova da dedicação maternal dela, porque a morte, indubitavelmente, viria nesse instante enregelar-lhe as veias. Enquanto Dolores trabalhava no quintal, intrigada com o pranto copioso da ama, Alcione permanecia no aposento materno, procurando confortar Madalena com suas observações piedosas, embora infantis. O crepúsculo desceu pesadamente e à noite João de Deus reapareceu. Depois de se informar do resultado da visita ao convento de São José, falou à desolada senhora, deixando-lhe entrever novas esperanças. Dona Madalena, conheço um padre que talvez nos possa valer. Quem é? Indagou ansiosamente a interpelada. É o padre Damiano, que oficia na igreja de São Vicente. Ele tem sido meu amigo nas ocasiões difíceis. É bem possível que resolva satisfatoriamente o caso.
Se a senhora quiser chamá-lo-ei ainda hoje mesmo, porque Dom Afonso deverá vir aqui amanhã, depois do meio-dia, para lhe dar conhecimento do odioso mandato. Oh, sim, exclamou reconhecida, vai sem demora, conversarei com esse homem de Deus. A gente vê então aqui que está para entrar aqui na nossa história a pessoa que está aqui, o nosso Emmanuel, que dessa vez então ele era aí então o padre Damiano, que como ele mostrou ali no início do livro, na apresentação do livro, que foi quando ele e Alcione então conviveram. O rapaz saiu e quando o relógio marcava 9 horas, regressava em companhia do eclesiástico, recebido por Madalena com inequívocas demonstrações de reconhecimento e apreço. Padre Damiano era homem dos seus 50 anos e pela expressão do olhar, como pelas cãs prematuras, cansam os cabelos, dava conta de suas penosas lutas. Aqui então Emmanuel está querendo dizer que os cabelos dele já estavam embranquecidos. Em breves instantes, estabelecera-se entre ele e os presentes os laços cariciosos da intimidade e da simpatia. Ouviu com atenção os informes da viúva Davenport, entendendo-lhe as razões afetuosas como se ouvisse uma filha. A narrativa dos sofrimentos dela infundia-lhe respeito paternal. Em breve trocavam impressões e já pareciam velhos conhecidos. Também estivera em Paris por ocasião da varíola de 63 e por sinal também sofrera a enfermidade dolorosa num estabelecimento religioso. Madalena Villamil estava igualmente satisfeita. A palavra do interlocutor parecia-lhe um amigo sincero que tardara a aparecer. Historiando os incidentes da viuvez dela, o padre prestou maior atenção ao caso e sentenciou. É muito estranhável que a senhora tenha lutado com tão infausto destino mediante uma simples notícia. Nunca recebeu informações mais positivas da América? Nunca. Também, continuou, é preciso considerar a soledade em que ficou lá na França, a morte dos pais, a enfermidade rebelde, a necessidade imperiosa de atender a recém-nascida. Sim, explicou Madalena, agradecida ao seu afetuoso interesse. Mas não renuncio ao meu velho ideal de uma excursão à colônia do norte. Não desejo morrer sem obter as últimas notícias de Cirilo. O religioso fez um sinal de aprovação e acentuou. Sempre acalentei o desejo de compartilhar dos trabalhos missionários na América e se algum dia eu conseguir, ofereço-me a levá-la com a sua filhinha. Uau, pronto. Chegou aqui então o que a Madalena estava buscando, que é esse apoio que ela precisa então para estar resolvendo o enigma, para estar se dirigindo, que é o desejo maior dela, de não sair, passar por essa vida sem ter certeza de que o marido dela realmente morreu. E agora que o Antero, que estava pensando em contar a verdade, já não vive mais, então agora ela vai poder se contar ali com a ajuda então do padre Damiano. Madalena Villamil agradeceu com um grande sorriso. A palestra prosseguiu animadamente até que a hora avançada determinava as despedidas. Padre Damiano referiu-se à disposição sincera dela de enfrentar a ousadia criminosa dos Estigarribias e prometeu que ali estaria no dia seguinte às 12 horas. E como a viúva quisesse reiterar os agradecimentos, muito comovida, ele a interrompeu dizendo: não se deu o trabalho de manifestar gratidão. Nesse mundo somos devedores uns dos outros. E neste momento tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. Olha que incrível aqui então. Ele mostrando aquela coisa ali, além de que somos todos unidos, como diz ali o conto do Sutratma, o conto indiano do Sutratma, que mostra ali o colar de pérolas, quando a pérolazinha entende que o mesmo fio que passa dentro dela passa dentro de todas e somos todos ligados ali então pela mesma centelha divina, ele lembrando que houve muitas vidas e ali nos 50 anos depois nós vimos que eles conviveram ali. Ele como o Tenório, que era um escravo então ali do marido dela.
E foi ela que deu, se não me engano, ali eu já deixei o livro aqui, você pode dar uma olhada para ver, que ofereceu a liberdade então para ele, que passou então a trabalhar ali como um escravo livre. Ela que era então a mulher do Ovidio Lúcio, ela que era a Alba Lucínia ali uns 50 anos depois. E aí então ele diz, tem a impressão de estar resgatando uma dívida. E retirou-se acompanhado por João de Deus, enquanto a pobre senhora experimentava um grande alívio e desafogo à mente atormentada. No dia seguinte, à hora aprazada, o eclesiástico franqueava a porta e aguardava os acontecimentos. Nas primeiras horas da tarde, Dom Afonso Estigarribia aproximou-se acompanhado pelos homens dele a fim de imprimir certo aparato ao feito. Ele vai enfrentar uma mulher semi-paralítica, que não pode nem ficar sobre as próprias pernas muito tempo, uma criança e uma outra mulher também ali, desarmadas, e ele tem que vir acompanhado por seguranças ali. E deve estar armado também. Notando a presença de um sacerdote na casa, suposta indefesa, e ele não sabia da presença do sacerdote, não pôde esconder o desapontamento. Mas Damiano, querendo conhecer todo o ardil da encenação cruel, tomou atitude humilde, fez um gesto de extremo desinteresse pela causa e exclamou após a primeira saudação: "Entrai, meus filhos, viva Deus e abençoado seja o nosso Santo Padre." Encorajados com semelhante acolhida, Dom Afonso e os asseclas cobraram alento e passaram a ler o torpe mandato com ares de triunfo. O filho de Dom Diego fez a leitura solene, pausada, enquanto Madalena e Dolores ouviam a sentença excessivamente pálidas. Terminada a intimação, o moço Estigarribia passou a explicar que a granja deveria ser desocupada dentro de 3 dias e que, havendo ali uma criança mestiça, trazida por Antero de Oviedo, competia ao Santo Ofício decidir o destino dela, pelo que exigia sua entrega imediata. De posse de todos os fios da perversa meada, Padre Damiano fechou o semblante e declarou com enérgica serenidade: "Conhecemos a força do tribunal que assim ordena, mas somos obrigados a declarar que existe lamentável engano a corrigir. A Inquisição terá tido motivos para condenar nosso parente Antero de Oviedo, coisa que não pretendemos discutir. Consideramos, porém, que a sentença de confisco já foi executada com a ocupação das casas dele em Ávila e de outras propriedades em Madrid. Julgamos ainda que, se isso não bastasse, o condenado já pagou duramente suas faltas com a morte." Então ali o padre Damiano mostrando bastante astúcia, porque primeiro ele mostrou que não estava nem aí, ele estava ali só visitando, trazendo a palavra de Deus, e ele não ia interferir no trabalho deles de ir ali e expoliá-las de tudo que elas tinham, a Madalena de tudo que ela tinha, material e do maior bem, maior tesouro dela, a própria filhinha, a Alcione. E assim que eles mostram a que vieram, então ele mostra que ele está ali também pronto a desembanhar também, como que diz, aquela espada dele para entrar na briga então. E aí então, depois que ele diz, Dom Afonso ficou lívido. "A que engano vos referis?" indagou. "Esta chácara não pertencia ao réu." "As provas?" acudiu o chefe da expedição contrafeito. A um gesto do religioso, Madalena Villamil trouxe o documento da doação firmado pelo extinto. Ainda bem que ele documentou, porque ele se só tivesse comprado e dito, é sua, aí nessa hora eles não teriam prova nenhuma, né? "Mas, evidentemente, exclamou Dom Afonso, esta declaração não tem efeito legal, é simples transação entre parentes, o sangue é o mesmo." "Julgais então, continuou Damiano, que as pessoas honestas possam responder por delitos dos irmãos consanguíneos? Jesus era o Salvador e não impediu que Judas aparecesse na reduzida família dos seus discípulos. Ante a inesperada opignação,
ou opugnação, o filho de Dom Diego mordeu os lábios, encolerizado. Deveis saber que a condenação do Santo Ofício engloba a parentela. Não ignoro, explicou o padre, que o Santo Ofício muito cruelmente persegue o condenado na pessoa dos descendentes, mas nós não somos da estirpe de Antero de Oviedo. Incapaz de rebater os argumentos do interlocutor, o chefe da diligência acentuou: consultaremos o bispo Dom Leôncio Molina. E a gente lembrando aqui que o bispo, que é a pessoa aí, nesse caso, ali, mais alto ali no Santo Ofício, ele é o quê? Ele é primo do Dom Diego. Então é óbvio que ele vai estar sendo parcial. É por isso que ele disse que vai consultar, então, o bispo. Compreendendo que o rapaz aludia ao parente cheio de influência política, Damiano acrescentou: e nós indagaríamos a razão pela qual a família Estigarribia ainda anda requisitando crianças livres nas cidades independentes da Espanha. A corte nos informará quanto a isso. Ah, sim. Então aqui o padre Damiano mostrando que tem gente ali acima deles aí. Então, se eles são parentes do bispo, que pode estar decidindo a favor deles, então ele vai apelar à corte. E aí eu acredito que eles vão ficar um pouco receosos, né? O vizinho fez menção de retirar-se com os companheiros, mas antes de o fazer, o sacerdote concluiu: Dom Afonso, voltai na paz de Jesus. Esta casa está disposta a viver cristamente na vossa vizinhança, mas não esqueçais que tendes uma alma para prestar contas a Deus. A expedição partiu cabisbaixa, enquanto Madalena se retirava para o interior e beijava o crucifixo que a mãe lhe havia dado, agradecendo a Jesus aquelas inefáveis consolações. E é assim que termina esse 5º capítulo, então, na infância de Alcione, dessa forma tão linda, mostrando que a Madalena, ela agradeceu o padre Damiano, mas ele disse: olha, nem precisa agradecer, eu sinto que eu estou resgatando uma dívida. E eles já conviveram ali uns 50 anos depois, a gente sabe o que ela fez por ele. E aí, mas ela não se esqueceu de logo se agradecer a quem está no comando, a quem estava ali realmente mostrando, porque eu acredito que pessoas assim com a consciência tão pouco expandida, nem isso que ele está dizendo talvez não os pararia quando ele disse: mas não esqueçais que tendes uma alma para prestar contas a Deus, porque eles estão fazendo tudo isso em nome de Deus, eles acreditam realmente, porque eu acredito que a gente só faz aquilo que a gente realmente acredita, e a gente acredita naquilo que a nossa consciência nos mostra que é certo, e enquanto a nossa consciência não está expandida, a gente acredita até que é possível que Deus goste de que a gente possa estar agindo contra o outro. A gente não entende que o mesmo Deus que anima o outro é o que nos anima. A gente não entende aquela máxima de Jesus Cristo, aquele: quando eu tive frio você me cobriu, quando eu tive fome você me alimentou. Então é por isso que ela volta ali então e agradece a quem está no comando, ao chefe, ao nosso mestre, que disse e provou aqui para ela: comigo o jugo é leve, o fardo é suave. Gente, tá bom? Vamos continuar então no próximo vídeo, que nós vamos entrar no 6º capítulo, que é intitulado Novos Rumos. Espero que você esteja gostando, tanto como eu estou gostando desse livro, mais esse livro incrível, então, Chico Xavier e Emmanuel, essa dupla que Jesus Cristo enviou para nos trazer essas masterclass, me confundi toda aqui com o plural agora, esses manuais de instrução, para que a gente possa fazer essa travessia da melhor forma possível, entendendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para a gente ir de volta para casa, depois de passar por essa experiência, por essa, como disse o Humberto de Campos no livro Boa Nova, também psicografado pelo Chico Xavier, eu fiz a playlist, eu deixo aqui se você quiser ver. Ele diz que nós, como seres espirituais que somos, estamos em trânsito enquanto seres humanos nessa travessia entre luz e sombras, e esses livros são manuais de instrução, como quando a gente compra um móvel e vem ali o manual para a gente ficar ali lendo, aí enfio o B no A e prego o C, e é desse jeito. Então esses livros nos mostrando como é que a gente faz essa travessia da melhor
da melhor forma possível. E especialmente nos mostrando, através do erro do outro, que já escolheu aprender pela dor, que a gente tem a possibilidade e deve escolher o professor amor, que aí fica mais fácil ainda. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem e quiserem compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço muito. Quiser entrar lá no meu canal e se inscrever e dar uma olhada nos outros livros lá também. E espero te ver para dar continuidade. Obrigada, tchau!